Então, como eu falei, a ideia da aula de hoje é apego e conjugalidade, padrões comunicacionais e narrativos na terapia de casal. Então, eu coloquei essa frase, né, bem antiga aí do programa do Chacrinha, né, que ele falava, eu lembro muito dos meus pais, avós, sempre perguntando, tu se comunica ou tu se trumbica, né, para pensar um pouco sobre essa ideia, né, da comunicação. Então, essa ideia, né, de se trumbicar, né? Seria muito essa noção de se prejudicar com algo, essa ideia assim de se dar mal, né? Que então já dizia o Chacrinha que quem não se comunica se trumbica, ou seja, a comunicação, a boa comunicação, ela facilita muito os processos relacionais. Ela tanto pode se tornar um facilitador quanto um entrave, né? Um impasse nas relações humanas. Então, uma outra frase também, né, um ditado popular que a gente escuta muito, é quem tem boca vai a Roma, né? Então, essa ideia muito da pessoa conseguir passar uma ideia, ser claro, ter uma clareza naquilo que ela expõe, naquilo que ela deseja, a partir daquilo que ela sente. Aí outra também, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. E hoje em dia, né? Por isso que eu coloquei nos dias de hoje, alguns dias no vácuo, no WhatsApp, basta. Alguns vão dizer, né? Enfim, daí falando um pouco sobre a comunicação verbal e a comunicação não verbal também, que a comunicação não verbal é a comunicação analógica, é aquela que é traduzida por gestos, posturas, a própria vestimenta que a gente, né, que a gente usa, a nossa forma de expressar, o tom de voz, tudo isso faz parte da comunicação analógica, comunicação não verbal, por isso que, para bom entendedor, meia palavra basta, ou seja, o silêncio ele também comunica, e comunica muito. Então, a ideia é a gente trabalhar um pouco, né, pensando nessa questão da comunicação, os tipos de comunicação, né, e como que essa comunicação, ela reflete, então, nas relações amorosas e nas relações conjugais. Eu queria perguntar para vocês, se não quiserem abrir a câmera ou usar o microfone, mas que vocês digitassem, pelo menos no chat, o que vem à mente quando vocês escutam a palavra comunicação. Opa, já dei a dica aqui. O que vocês pensam, assim, não só em termos conceituais, mas de uma forma bem livre, assim, bem solta, o que vem à mente? A Ana colocou troca, muito bom. Interação, a Tereza. Uhum. Algo a mais, assim, que vocês pensaram, além dessa ideia da troca, da interação? Informação, ótimo. Uhum. Se tiverem mais algumas reflexões, podem ir trazendo aqui, tá? Eu vou colocar algumas palavras, então, que me vêm à mente, que daí eu coloquei quando eu penso em comunicação. Coloquei tornar comum, interação, palavras, vamos ver o que mais. Mensagem, conversa, gestos, fala, processo, transmissão, códigos, expressão. Tá? Então, essas foram palavras gerais que muitos autores, quando eles vão conceituar, né, o termo comunicação, eles se utilizam a partir disso que vocês trouxeram, né? Então, uma questão interessante sobre a comunicação, se a gente olhar a próprio radical da palavra, né, tem uma parte que está ali, ó, que é comum, né, ou seja, é tornar algo comum, né, no sentido algo comum ao outro, né, de uma perspectiva relacional. Então, esse é um termo que eu gosto bastante quando a gente pensa sobre a palavra comunicação, que é ato ou efeito de tornar comum uma mensagem. E aí, se a gente for pensar, então, né, isso que eu acabei de falar, em termos conceituais, eu coloquei aqui para vocês. A palavra é uma derivação do latim, comunicare, cujo significado é participar de algo, partilhar, como eu acabei de dizer, tornar comum. Então, gente, a comunicação ela é um processo, e como um processo, ele consiste, então, em etapas, digamos assim, né, em fases, e ele consiste no movimento de informações. Essas informações,
elas são transmitidas em códigos. Então, para que aconteça esse processo comunicacional, precisa existir um emissor, aquele que vai, então, emitir a mensagem, e um receptor, né, quem vai, então, receber essa mensagem. E o receptor, ele tem a função de interpretar a mensagem contida nos códigos. Então, assim, essa é uma teoria muito antiga, eu vou passar aqui um exemplo para vocês, né, um esquema, no caso aqui, que fica muito claro como que acontece esse processo comunicacional. E esses códigos, o que que seria esse código? Esse código é justamente a mensagem, que pode ser, então, por, né, desde idioma, né, a partir de um idioma, um gesto, um som, as cores, né, e a comunicação, ela ocorre por diversos canais, canal verbal, canal escrito, canal gestual, canal virtual, entre outros, né. Então, eu trouxe aqui para vocês um esquema, tá, bem conhecido, que vem desde lá de Watzlawick, né, desde aqueles primeiros teóricos lá do grupo de Palo Alto, da terapia familiar sistêmica, né, do grupo comunicacional de Bateson e tal, e eles se ocupavam muito do modelo comunicacional. Claro que aqui a ideia é falar da comunicação não só dentro daquele padrão da terapia familiar sistêmica, mas esse esquema aqui, ele é mais amplo, mas ele parte dessa premissa, como eu falei, né, de existir um emissor, uma mensagem, né, que está sendo transmitida, um receptor que recebe. E esse receptor, ele vai interpretar aquilo que foi dito, aquela mensagem. E quando ele interpreta, ele gera um feedback nesse sistema, que volta para o emissor, né? Então, existem vários tipos de feedback. E esse processo comunicacional, como eu falei para vocês bem no início, ele pode ser de uma forma verbal, falada, e ele pode ser, no caso, pela comunicação não verbal, que também é chamada de analógica. Mas, em geral, esse processo ele ocorre por essa via de mão dupla, tanto no sentido verbal quanto não verbal. E aí, quando essa mensagem ela é enviada ao receptor, é um processo de codificação, né? Então, é esse código, é como que essa mensagem ela vai ser enviada, né? A partir de que fonte, como que ela vai chegar no receptor. Só que aí o que existe muitas vezes é algo que se chama ruído, que seriam as falhas de comunicação, tão presentes nas relações em geral que a gente tem, as relações com os outros, né? Que são essas falhas, você fala uma coisa, o outro escuta outra, ou às vezes você fala algo e o outro está querendo escutar aquilo que ele quer ouvir, e não aquilo que foi dito. A partir do quê? Da lente que cada um adota para enxergar uma dada realidade. Então, são os óculos que a gente se utiliza para enxergar esses paradigmas. E a partir desses olhos que o receptor ele pode ter, podem ocorrer ruídos. E aí muitos desses ruídos vão se transformar, né, em conflitos relacionais. Então, isso aqui é a base um pouco para a gente servir de aquecimento, para a gente pensar da aula de hoje em relação aos conflitos conjugais, em relação a, né, esses relacionamentos afetivos. Aí eu vou trazer para vocês, eu já vi várias vezes esse videozinho, né, parece assim bem assim, até infantil, mas eu sempre dou muita risada, eu gosto do Chaves. Mas eu trouxe para vocês justamente para elucidar, né, essa questão das falhas de comunicação. Às vezes tu está falando algo, a pessoa não se conecta, ela não tem a mesma estrutura, né, às vezes até semântica daquilo que tu queres dizer, o mesmo referencial, né, qual é o referente, e aí acontece essas falhas de comunicação, né. Então, eu trouxe aqui só para descontrair um pouco, vou voltar aqui para os slides, né, mas é interessante também perceber quanto, enfim, esse vídeo que eu trouxe, que às vezes, muitas vezes, alguns conflitos eles acontecem a partir justamente não só dessas falhas que daí entram no nível o nível do relato, mas vai para o nível da relação. Então, tem o nível do relato e o nível da relação. E o nível do relato é quando acontece uma falha de comunicação relacionado a algo, por exemplo, ele não estava entendendo ali
a pergunta do Chaves, então era o nível do relato. Só que daí, o que acontece? Em seguida, já acontece de ir para um nível, né, da relação, ou seja, eles já começam a ter conflito um com o outro, no sentido de desqualificar um ao outro, porque aquele nível do que a gente está discutindo, o nível do relato, é o nível do conteúdo, acaba passando, então, do conteúdo para um nível pessoal, digamos, né, para um nível relacional. E isso é muito comum acontecer, né, em diversos conflitos que a gente tem, não somente conjugais, mas qualquer relação humana, isso às vezes é muito comum. Então, é sempre importante a gente refletir, né, que de qual conflito nós estamos falando. Estamos discutindo por um tema ou esse conflito ele já passou por um nível mais da relação. Então, é sempre importante pensar sobre, tá? Depois a gente vai aprofundar um pouco sobre conflitos também dentro da terapia de casais. Então, pessoal, eu trouxe aqui alguns axiomas para vocês, que seriam alguns princípios básicos, assim, da comunicação. Então, tem um axioma básico da teoria da comunicação, tá? Que vem lá do grupo de Palo Alto, né, que foi o primeiro modelo, então, da terapia de família sistêmica, e eles vão falar, então, que o primeiro princípio, o axioma, é o seguinte, que é impossível não comunicar. O tempo todo eu estou comunicando, mesmo que eu esteja em silêncio. Se hoje eu chegasse aqui, nesse momento, e cruzasse os braços e ficasse olhando séria, né, para a tela do computador, eu estaria emitindo, né, uma mensagem para vocês, eu estaria me comunicando, ainda que eu não falasse nada. Mas a minha postura, a minha forma de me colocar, estaria trazendo uma mensagem. E todas as comunicações, elas têm dois níveis diferentes de funções, que é um pouco isso que eu acabei de falar antes, né? Aqui eles chamam o nível do relato e do comando, mas poderia ser o nível do relato, né? Eu só usei outra palavra, né? E quero da relação. Isso difere em alguns autores, mas a essência é a mesma, né? É pensar o nível do relato e o conteúdo, né? E o nível do comando, o nível da relação é justamente esse âmbito mais afetivo, é o que está contido dentro desse nível aí do tema que está sendo discutido, mas é como está sendo discutido, tá? Como eu falei antes, nós temos a comunicação digital. Comunicação digital é a comunicação verbal, é tudo aquilo que eu falo, é tudo aquilo que eu escrevo, né? Então, a comunicação ocorre por essa via. E a comunicação analógica é a comunicação não verbal. Então, um exemplo muito simples, né, e muito comum. Por exemplo, na terapia, seja de casal, seja individual, o que a gente observa? A forma que a pessoa chega até para se sentar, a gente vê a disposição dos lugares. Então, vamos pensar num casal que vem à terapia. Como que eles chegam? Como que eles sentam? Né? Então, às vezes, um fica de um lado, o outro fica do outro, eles chegam e sentam juntos, sentam próximos, sentam de frente, sentam um ao lado do outro. Então, isso tudo está me trazendo dados sobre a comunicação analógica ou não verbal. Tem pessoas que chegam à terapia, às vezes, por exemplo, as mulheres é muito comum, né? Principalmente no início. Então, chega com a bolsa, né? Daí já chega, a bolsa é como se fosse o escudo. Não tem nenhuma aqui para mostrar, mas é mais ou menos isso. Já chega com a bolsa assim, né? Coloca aqui assim e não tira a bolsa de jeito nenhum. É como se essa bolsa mesmo representasse ali uma proteção. E isso já está me falando que a pessoa, ela tá, né, numa situação, às vezes, vulnerável, está se sentindo ameaçada, é algo novo que pode gerar, né, uma sensação de estranheza, então eu vou me proteger. Isso tudo de modo inconsciente. Então, ali a gente já observa uma comunicação analógica. E entre várias, né? Desde a roupa que a pessoa veste, desde o tom de voz, como que ela se coloca de uma forma com a postura ereta, ela chega, ela consegue desenvolver a fala de um modo pontual, ou como ela fala, como que é essa fala que a pessoa traz? Ela traz uma sequência, tudo muito misturado, como que acontece essa fluência, né, essa cadência na fala, ela é muito acelerada, ela é muito pausada, ela é envergonhada, tímida. Tudo isso são dados que é importante que o terapeuta ali possa observar. Uma questão interessante que eu coloquei também é que os terapeutas, eles são fascinados pelo conteúdo descritivo
dos casos. Então, eu sempre digo, inclusive para os meus alunos, tanto da pós, da graduação, parece que cai muito nisso, e não só meus alunos, tá? Eu, muitas vezes, né, nesses anos de terapia de famílias, de terapia individual, às vezes me caio nessa também, de ficar tão fascinada pelo relato dominante e esquecer da dinâmica. Então, eu sempre digo que, assim, é importante, é claro, prestar atenção no relato dominante. O que é o relato dominante? O nome já diz, é aquilo que domina, né, todo aquele repertório de narrativas da pessoa. Então, em geral, ela vem, ela me fala muito, muito, ela bate na mesma tecla, ela me traz, às vezes, os mesmos personagens, a mesma situação. E aí, às vezes, enquanto terapeuta, eu fico tão fascinada pelo tema que eu esqueço um pouco de observar a dinâmica. Então, assim, o que é observar a dinâmica? Observar a dinâmica é o que está por trás dessa fala, no sentido assim, qual é o tema, em geral, que essa sessão terapêutica ela é sempre levada? Então, acontece a sessão terapêutica, a pessoa geralmente ela traz o mesmo tema, mas qual é a dinâmica disso? O conteúdo que gira é sempre em torno de perdas, é em torno de conflito, é em torno de saudosismo, é em torno de que acontece, em qual contexto que isso acontece, qual é o pedido da pessoa que está implícito a partir do relato que ela me traz. E aí a ideia do terapeuta narrativo, né, no caso que eu vou falar um pouco mais para frente, é a gente destrinchar, é a gente refletir sobre os relatos que estão no estoque, que daí isso Michael White vai falar, que é um terapeuta de famílias contemporâneo, que ele é baseado no socioconstrucionismo, ele vai falar muito de acessar aquilo que não está sendo trazido de um modo mais aparente. Então, realmente investigar essas outras histórias, essas histórias alternativas, né? Então, essa é um pouco também da nossa função enquanto terapeuta. Então, vamos lá. Sobre o modelo comunicacional, ainda vou trazer para vocês algumas reflexões. Então, assim, a ausência de resposta, o próprio silêncio, tá? Então, ele já comunica muito. Então, assim, é importante na terapia, sim, a gente sustentar o silêncio, né, do nosso paciente, ok? Mas tem um dado momento que, às vezes, depois que tu esperou, às vezes, aquele tempo de assimilação, de elaboração, de reflexão, às vezes é interessante perguntar para o nosso paciente, por exemplo, se esse silêncio pudesse falar, o que esse silêncio diria, né? Ou se a pessoa às vezes chega e ela chora muito, ela se emociona muito, e a expressão vem muito por meio do choro. Depois de acolher aquele momento, né, de choro, de tristeza, de pesar, a gente pode externalizar isso e perguntar para o nosso paciente, se essas lágrimas pudessem falar, o que essas lágrimas falariam, né? Então, assim, são formas da pessoa entrar em contato com o seu sentimento, por um outro caminho, né? Então, assim, a gente externaliza. Depois eu vou falar da externalização um pouco também para vocês. Mas a ideia é pensar, né? Não apenas no problema que a pessoa traz, no sentido dela se definir como problema, mas que ela está passando por um problema. Então, assim, eu não sou o problema, eu tenho problemas, é diferente ser e ter, né? Então, eu não sou depressiva, eu estou sob influência da depressão, é diferente, tá? Mas isso mais para frente a gente vai trabalhar sobre as narrativas. Uma outra questão, pessoal, é o sintoma como comunicação. Então, eu sempre penso, sempre bato nessa tecla, né? E é algo importante que os terapeutas de família trazem. Qual é a função do sintoma? Então, assim, a gente entende o sintoma dentro da terapia de famílias como o problema, a queixa, a demanda. Então, vamos pensar, às vezes, uma criança, né, que está com uma determinada situação, e aí ela, até essa que eu botei página 3750, eu vou trazer esse exemplo para vocês sem ler no livro, tá? Mas esse autor, ele vai falar, aquele livro bem grosso de terapia de famílias, que é o Nichols, né, que aí tem vários capítulos, e ele vai trazer o seguinte, tem crianças que, às vezes, sempre precisa de uma queixa, às vezes uma queixa escolar, não está tendo uma capacidade de concentração, está muito agitado, ou está tendo dificuldade para dormir, etc. Então, às vezes, aquele problema da criança,
cumpre uma função no sistema da família. Às vezes, essa função, por exemplo, é de unir esses pais. Então, é uma forma que inconsciente que a criança encontra para unir os pais que, às vezes, podem estar passando por um problema sério de relacionamento, né, de conflitos destrutivos, e é um modo da criança realmente manifestar esse sintoma no sentido de acabar desejando unir esses pais, porque quando ela tem um problema aparente, em geral, há uma possibilidade, então, desses pais, enfim, né, acabarem se unindo, né, os dois, para tomarem conta da criança. Então, é um modo, né, cumpre a função, então, de união. E esse autor também vai falar de famílias que às vezes precisam de um membro doente. Interessante isso, né? De pensar que às vezes a família, ela precisa, entre aspas, né, de um membro doente, porque aquela pessoa que carrega uma doença, seja uma doença física, seja uma doença emocional, psicológica, né, da saúde mental, ela cumpre uma função. E às vezes, se a pessoa ela acaba tirando, a pessoa resolve o problema, ela se sente assim, poxa, e agora, né? Eu resolvi o problema. Como que vai ser funcionar sem o problema? Porque muitas vezes o problema, o sintoma, ele traz uma segurança, ele traz uma rotina, ele traz às vezes um sentido de destaque, né? Aquela pessoa se torna muito importante, ela tem um ganho também com esse sintoma, no sentido de, às vezes, receber uma atenção diferenciada, né? De ser aquela pessoa protegida. Então, existe sempre um grau de onipotência e impotência. Se a gente pensar muito, são duas faces da mesma moeda. Então, a posição que ocupamos dentro do nosso sistema familiar, existe perdas, existem ganhos, e existe muito justamente esses ganhos secundários, né? Que então isso tudo né, estou me referindo então à função desse sintoma. Então, o sintoma, ele sim, ele expressa uma comunicação. Outra questão interessante são segredos familiares. Então, é muito, muito comum que, em geral, famílias com crianças, em geral, as crianças, elas, por serem mais sensíveis, às vezes mais vulneráveis, acabam expressando mais os sintomas. E, às vezes, o sintoma tem a função de esconder um segredo familiar. Muito, muito comum. Nossa, de vários casos, tem um caso há pouco que eu atendi também, de um menino que a mãe veio né, buscar terapia para ele, porque ele estava né, com notas não muito boas na escola, ele brigava muito, então ele era muito irritadiço, né, no relato dela, ele não parava quieto, tudo ele brigava, ele xingava, etc. Mas era de uma forma muito expressiva, assim, né, muito intensa. E aí a gente foi começar a observar, né, o que estava acontecendo e tal, e nos desenhos que ele trazia, ele nunca falava do pai, né? E ele falava, né, muito do avô, e esse pai era sempre algo que, e aí em algum momento ele desenhou, né? Ele desenhou assim era um desenho assim que ele era todo desconfigurado, assim, sabe? Era um rosto aqui, e aí assim não tinha os elementos constitutivos tão precisos do olho, tinha um olho. Daí a gente perguntou, né, na sessão de terapia e hipoterapia, né? E esse desenho aqui que você fez e tal, quem é? E aí ele assim, eu não sei, eu acho que é meu pai, mas minha mãe não fala sobre meu pai, só fala que ele foi embora quando eu nasci, e tal, e tal. E aí ele começou a trazer dele, e eu fico muito nervoso, eu queria saber mais sobre meu pai, mas ninguém me fala, e brigam comigo, e me batem quando eu falo, quando eu pergunto sobre meu pai. E aí a gente foi começar a perceber, chamamos essa mãe depois para conversar, e ela de fato comentou que esse pai foi um relacionamento que ela teve muito rápido, e que o pai dele era envolvido com drogas e foi preso, e aí depois, quando ele era bebê, ele voltou, né, enfim, da prisão, e aí ficou um tempo com ela e com o bebê, e aí ele batia muito nessa criança, nesse menino, assim, de uma forma assim, extremamente abusiva, violenta, de forma física, de realmente sacudir a criança, e às vezes assim, ó, nossa, foi muito forte, sabe, o que ela falou da forma violenta dele ser com esse menino. E daí quando ela se deu conta disso, ela sumiu, ela pegou a criança e saiu fugida, né, para bem longe, para não ter contato. E aí esse menino hoje ele tem 9 anos,
e ainda existe todo, então, esse tabu para não se falar sobre esse pai e tal, e aí depois esse pai quis entrar em contato, ela acabou conversando com o pai, diz que hoje ele acabou formando uma nova família, ele diz que ele acabou tendo um encontro religioso, de fé, e que ele está mudado, que ele não é mais essa pessoa que era, enfim, e aí ela está com medo, porque nesse momento esse pai quer conhecer o filho, assim, conhecer porque ele saiu, ele era muito bebezinho, né, quando o pai se afastou, quando eles se afastaram, e essa mãe está com medo, e daí eu entendi que a queixa latente dela buscar a terapia não era só agressividade, então a agressividade da criança era comunicação, era esse sintoma, né, e o que estava por trás era esse segredo familiar, então assim, os segredos familiares, eles comunicam muito, né, então é algo que não é dito, mas que está presente. Então, uma das queixas dela era isso, tipo, ela nos pediu, como que eu vou fazer isso? Como que a gente vai se aproximar dessa pessoa? Eu me sinto muito insegura, e aí a gente conseguiu entender melhor toda essa dinâmica, porque isso não veio nem no primeiro, segundo, nem terceira sessão, isso veio lá pela quinta sessão, e aí que veio à tona, né? E ela queria muito auxílio de como que poderia ser feita essa revelação para a criança, de como contar e tal. Isso era uma das questões, né? Enfim, gente, um outro exemplo no modelo comunicacional é a desconfirmação. A desconfirmação, ela é um padrão comunicacional extremamente, assim, ó, prejudicial, porque ela vai mostrar que o outro não existe, então se tornam relações objetais, são relações, assim, tão tóxicas, tão abusivas, que quando algo acontece, o outro vai dizer assim, não, isso que está ocorrendo, não, tu tá vendo coisa, tu tá inventando, às vezes, assim, a mulher chega, ela conta, por exemplo, tô aqui com o celular, eu vi, por exemplo, sei lá, vi a mensagem, peguei, tá aqui a mensagem e tal, e aí o outro diz, não, isso não tem nada a ver, essa pessoa aqui, e aí vai dando mentiras, vai inventando coisas, e quem recebe aquela mensagem, né, no caso, assim, o receptor, se a gente lembrar, vai pensar, meu Deus, mas será que eu tô vendo coisa? Mas eu vi a mensagem, mas ele me disse que não é, e aí isso a longo prazo vai tornando, assim, realmente, pode se tornar realmente um transtorno mesmo, né? Um transtorno mental da pessoa achar que ela realmente ela tá, né, se sentindo desconfirmada, invalidada, que ela está enlouquecendo, que ela está com um comportamento obsessivo, e não, e ela está vendo, de fato está acontecendo, mas esse outro nega. Então isso é muito presente em relações objetais, assim. Então existe um controle, uma manipulação muito forte em relação, né, nessa relação, tá? A Ana perguntou, essa dinâmica é muito comum em relacionamentos heterossexuais, né? Então, eu não diria exatamente só em relacionamentos heterossexuais, mas relacionamentos amorosos. É que a gente acaba observando muito isso, né? Nas relações, por exemplo, de violência, né? Na relação conjugal que aparece mais para nós, nas relações heteroafetivas. Mas eu já atendi casos homoafetivos que a desconfirmação foi muito presente. Então, de uma forma, assim, pelo menos empírica, né, na prática, eu diria que nas relações amorosas, como um todo, isso é muito presente. É que, às vezes, o que vem mais à tona são as relações heteroafetivas, né? Mas hoje a gente tem muitos arranjos de relacionamento, né? Mas é algo muito prejudicial, independente, né, do arranjo de relação, se é homo, hétero, bi, enfim, é algo que traz um impacto muito severo. E a desqualificação, que seria um outro, né? Que é justamente a pessoa desqualificar. Esse é muito comum. E a violência psicológica, muitas vezes, ela é naturalizada como algo muito normal, muito natural, né? Mas ela é tão prejudicial e tão impactante quanto a violência física, por exemplo. Só que é diferente, porque a violência verbal, psicológica, muitas vezes por xingamentos, humilhações, enfim, desqualificações, a pessoa naturaliza, às vezes não denuncia, fica por aquilo mesmo e tal, e às vezes acaba se acostumando com aquela dinâmica violenta. Mas em geral ela realmente ela traz um prejuízo grande, até porque a ideia, né, o que geralmente a gente observa
é esse crescente. Então, a pessoa vai, né, primeiro com a violência, esse abuso verbal, psicológico, e a partir disso, então, a violência física acaba se tornando muitas vezes essa sequência desses atos de abusos, né, esses atos violentos. E a desqualificação, então, ela cumpre um papel bem difícil, porque é sempre interessante refletir qual é a função da crítica, tá? Então, quando a gente pensa, ok, recebi uma crítica, alguém não gostou de mim, né, tá descontente, etc. O que essa pessoa está querendo me comunicar? O que ela está querendo dizer para mim? E a gente vai falar depois sobre conflito e vai entender que todo conflito é a ausência, na verdade, de uma necessidade não atendida. Então, às vezes a pessoa te critica por N situações diversas, mas às vezes é porque a outra, aquele que critica, não está se sentindo respaldado, ele não está se sentindo contemplado na sua necessidade. Então, ao invés dele comunicar o que desagrada, aquilo que traz um peso, que traz um incômodo, ele desqualifica. Então, né? Ou às vezes, várias situações, uma muito comum, por exemplo, né, da desqualificação também, às vezes questões de projeção mesmo. Então, eu estou projetando no outro. Às vezes não é o que o outro fala, é o que ele representa para mim. Então, às vezes, eu estou me vendo nele. Eu estou criticando, não estou criticando ele, eu estou criticando a mim mesmo, que de alguma forma me percebo refletido nele. Às vezes tem uma função inconsciente também, né? Então, é sempre importante observar qual é a fonte, quem está criticando. Será que essa crítica que eu recebo, ela é tão importante assim? De quem que ela vem? É interessante porque uma crítica, em geral, ela pode ter uma função construtiva? Pode. Mas de quem constrói algo em nós? Eu sempre penso nisso. Uma crítica construtiva de quem nunca construiu nada, talvez, né, é algo que pode ser desconsiderado. Então, com crítica construtiva é de quem constrói, é de quem quer o desejo bem, é de quem está ali para somar, é de quem está ali realmente se importando nessa relação. Agora, tem pessoas que criticam por criticar porque não é algo do outro, é algo dela. E aí, quando a gente entende que é algo do outro, é importante colocar esse limite e separar. Né? Enfim, então lembrem lá da aula de apego, a primeira aula que eu falei, que as pessoas que têm um apego seguro, em geral, elas conseguem administrar isso, porque elas têm uma clareza de quem elas são, e aí elas conseguem fazer essa diferenciação entre aquilo que é meu e aquilo que é do outro. Não que isso não vai incomodar, mas isso não vai paralisar, então é diferente. Uma outra questão interessante na desqualificação é oposição e desrespeito. Né? Então, eu posso me opor, eu posso não concordar com uma perspectiva teórica, eu posso não concordar com tal situação, mas é diferente de eu desrespeitar. E às vezes essa linha é muito tênue. E isso na terapia de famílias, inclusive, eu trabalho muito, né, com os casais de uma forma até psicoeducativa, né, ajudando esse casal a se comunicar. Então, assim, falar sobre aquilo que me deixa chateado, aquilo que me deixa angustiado, mas não desrespeitar. Eu posso dizer assim, olha, quando tu falas assim comigo, eu não me sinto respeitada, eu me sinto angustiada, eu me sinto triste, né? Mas é diferente de eu dizer, olha, você é um traste mesmo, você é um ridículo, porque você é isso, você estou desrespeitando, né? Então vai para o nível pessoal, vai para o nível da relação e não no nível do relato. Então são pontos que a gente precisa sempre observar no modelo da comunicação. E aí, gente, uma outra questão para a gente fechar essa parte do modelo comunicacional é o duplo vínculo, tá? Então, o que é a ideia do duplo vínculo? O duplo vínculo, ele vai além de uma mensagem contraditória. Então, por exemplo, assim, para caracterizar um duplo vínculo, é necessário existir um vínculo afetivo entre duas ou mais pessoas, tá? Então, para ter, o nome já diz, é duplo vínculo, tem que ter vínculo, senão é só uma mensagem contraditória em nível ali de semântica, que não é a ideia. Então, é uma incongruência entre os níveis de comunicação. Então, vamos pensar assim, eu botei 3 exemplos. A mãe que leva a criança na escola, mas não a deixa ir. Sabe aquele clássico assim, ó? Eu botei a mãe, mas pode ser o pai, enfim. Tá levando a criança para a escola. Ai, Joãozinho, tu tem que ir para a escola, né? A mãe sabe, é importante, mas tu vai ficar bem, tá? A mamãe vai sentir muitas saudades de ti nesse tempo, mas eu sei que é para o teu bem, é importante. Olha isso, gente, né? Qual que é a comunicação? Não, tu podes ir para a escola, vai ser bom lá, mas a mãe vai ficar muito triste, a mãe vai sentir, quer dizer, a mãe vai sentir muitas saudades, vai sentir tua falta.
E isso a longo prazo, numa relação, vai se tornando muito confuso para quem recebe, vai se tornando algo muito contraditório, que a gente chama de paradoxal. Então, um outro exemplo eu bato em você, tá, meu filho? Eu tô te batendo, mas é pro teu bem. É para tu entender que eu te amo, mas eu tô te batendo. Ou seja, como assim? Me ama, mas me bate? O que é isso, né? Ou outra, ó, você pode visitar teu pai, tá? Mas sai daqui, eu vou ficar triste. Principalmente isso em relações de guarda compartilhada e tal, né? Então, às vezes, assim, não, você pode ir, mas eu vou ficar triste. Então, é a mesma ideia da escola. Então, a criança é muito difícil para ela, porque ela vai, e aí ela vai com sentimento de culpa. Nossa, eu tô indo, mas a minha mãe vai ficar triste. E eu me sinto, né, pesada em relação a isso. Como que é isso? Pode falar, Ana. Tem um exemplo de duplo vínculo que para mim foi muito importante, assim, para eu conseguir entender de fato, assim, como enxergar, como identificar um duplo vínculo, que era Aham. num estudo de pessoas com esquizofrenia, e aí numa sessão do filho, que era o esquizofrênico com a mãe, o psicólogo viu, tipo, a mãe pedindo um abraço para ele, mas com a comunicação não verbal dela era uma cara de nojo, de descontentamento, enfim. E aí o filho recebe essas duas informações, o pedido de abraço, mas ao mesmo tempo essa expressão de desprezo da mãe. Aí ele dá um abraço nela meio travado, e ela fala: tá vendo? Ele sempre me rejeita. Ah, Então, nesse sentido, assim, de que ela comunica duas coisas diferentes nos níveis, né? O que ela sim. fala e o que ela expressa com o rosto, com o corpo, são coisas diferentes. E quando ele representa essa confusão, ela fala: tá vendo? É ele que me rejeita, Aham. quando na verdade ela que rejeitou primeiro, né? Mas Perfeito. não no nível verbal. Exatamente, ótima. Teu exemplo foi isso mesmo, né? Essa ideia do duplo vínculo. E ainda a pessoa que acaba recebendo, digamos assim, esse duplo vínculo, né? Que não que recebe, mas que faz parte dessa relação, em geral, o que traz muito na pessoa é a culpa, a inadequação, vem sobre ela um peso que não é dela, é colocado. E isso se torna muito prejudicial. Então, e é muito comum duplo vínculo em relações de violência, por exemplo, violências psicológicas. Então, a pessoa que às vezes sofre agressão, ela acaba se achando que ela é a responsável por isso. Então, é muito comprometedor o duplo vínculo, né? E aí, como sair do duplo vínculo? O que a gente poderia já pensar em termos de manejo? Então, uma das possibilidades é trabalhar metacomunicação. O que é trabalhar metacomunicação, né? É você falar sobre a comunicação. Então, numa situação dessa, é auxiliar essas pessoas, principalmente aquela que se sente com esse peso, a dizer para ela, olha, você pode falar como você se sente, né? Então, quando isso acontece, como que eu me sinto? Falar para o outro como eu me sinto, o que eu penso, né? Então, isso é uma forma de desconstruindo essa relação que ela se torna muito tóxica, muito disfuncional. Isso a gente trabalha muito com as crianças, é uma das questões que, em geral, eu trabalho bastante assim, terapia de família com criança, é explicar as emoções para a criança. Então, assim, o que é a raiva, o que é a alegria, né? No sentido de falar sobre essas emoções e dizer para a criança, olha, né? Muitas vezes nessa situação que você está, né? Talvez você possa falar como que você se sente. Olha, mãe, eu tô me sentindo, eu tô com medo, eu tô triste, não gostei do jeito que você falou comigo. Então, são possibilidades de metacomunicar. Em famílias com maior rigidez, que tem esse duplo vínculo muito expressivo, essa metacomunicação não é possível, tá? Então, assim, os comentários e os questionamentos são ameaçadores para os membros familiares. Eu orientei não, supervisionei um caso de uma aluna minha da graduação que atendia uma criança, né, uma família com crianças, e ela ajudou, né, numa sessão que ela fez sozinha com a criança, ela trabalhou essa metacomunicação com a criança, né, explicando para a criança isso, que ela podia falar como ela se sente, tal e tal. E aí ela chegou na próxima sessão e disse assim: eu não quero mais vir aqui. Tava muito bravo, era um menino de uns 10 anos, muito bravo com a terapeuta dela, mas o que aconteceu? Eu falei o que você disse, eu fiz o que era para fazer. Ai, que dó, assim, que me deu dentro de mim, né, ouvindo. Eu fiz o que era para fazer. E quando
quando eu disse para minha mãe que eu estava triste, não, que eu estava triste, que eu fiquei bravo com aquilo que ela me disse, ela bateu em mim, ela me surrou e me deixou de castigo, porque eu não podia ter falado. Então, assim, ó, um padrão muito rígido. E aí tem que trabalhar com toda a família. Daí depois a gente foi trabalhando com toda a família e tal. E aí essas fronteiras foram se tornando um pouco mais nítidas, ao invés de rígidas. E aí foi começando a gente fazer esse trabalho e foi tendo resultado. Mas foi bem difícil, assim, sabe? E aí, qual é o manejo nesses casos? Então, aí o manejo foi que a gente chamou a família toda, porque na sessão com famílias, às vezes a gente faz arranjos. Então, às vezes a gente trabalha só com a criança, às vezes a gente trabalha em geral com a família toda, mas em algumas circunstâncias a gente atende ou individual, ou, por exemplo, a mãe e a criança, né? Às vezes só os pais, dependendo da demanda. E aí, nessa sessão com toda a família, aí a terapeuta, no caso, né, que foi a minha aluna, trouxe isso para a família, no sentido do que estamos aqui. Ela combinou antes com a criança aquilo que poderia ser dito, né, para não quebrar sigilo entre eles, e aí falou, né, e aí eles trabalharam essa questão mesmo de falar sobre os sentimentos, e aí foi dando resultado maior, né, então, trabalhar com todos mesmo, né. E aí, gente, eu queria perguntar o que vem à mente de vocês quando vocês escutam a palavra conflito? Briga. Briga. Mais alguma coisa? Não sei se a Tereza também pensou em algo. Ai, tá, tem uma palavra que eu quero, mas ela tá fugindo da minha cabeça. Vou tentar identificar aqui. Uhum. Não Que tem problema. é tipo um sinônimo de oposição, assim, não é de fato oposição, mas essas são, sei lá, ideias que não batem, assim, que, Uhum. enfim, E são, acaba gerando uma discordância, assim, talvez um embate. sim, Uhum. uma Então, discordância. aí eu coloquei até aqui, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, choque, embate, luta, oposição, disputa. A Tereza colocou divergência, discordância, né? Que é bem o que vai ao encontro do que a gente falou, né? Bem essa ideia, assim, de oposição, né? Então, é como se fosse um cabo de guerra. Eu tô de um lado, tu tá do outro, e aí aquilo começa a gerar, então, aquele conflito. E o conflito, que seria o conteúdo dessa discordância, ele vai gerando sentimentos, vai gerando emoções e vai, às vezes, definindo um padrão de relação, quando isso, em geral, acaba sendo repetido, né? Aí a Tereza botou disputa, isso mesmo. Que é até uma dos significados que o dicionário traz, né? Aí eu trouxe, então, algumas reflexões aqui. Então, Marshall Rosenberg, esse livro aqui, gente, é um livro bem conhecido, tá? Talvez vocês conheçam, que é Vivendo a Comunicação Não Violenta. É um livro bem interessante, que ele vai falar assim, ó, que todo conflito, como eu falei antes para vocês, é a manifestação de uma necessidade não atendida. Então, quando eu tenho um conflito com alguém, quando eu brigo com alguém, quando eu estou numa disputa, é como se eu não me sentisse validada, eu não me sentisse assim, poxa, eu tô com uma necessidade que o outro não foi capaz de corresponder, de atender. E aí, a partir dessa insatisfação, gera esse conflito. Então, é um processo de entendimento que visa facilitar a cooperação para as necessidades dos indivíduos de maneira empática, através de uma mudança de foco na comunicação, tá? Então, é um processo geral, né, que vai, então, facilitar a gente entender, afinal, qual é o conflito? Qual é a necessidade que está sendo negligenciada? E a partir desse processo de esclarecimento, a gente vai conseguir desconstruir essa agressividade, né? Que vai gerando, então, entre essas pessoas, porque, em geral, um conflito, ele acaba gerando uma agressividade no sentido de uma rivalidade, que é aquela ideia, quem tem razão? Quem é o dono da razão? Nós temos a nossa razão, você tem a de você. Então, isso acaba trazendo, então, muito essa agressividade, né? E aí, se a gente olhar umas definições de conflito, de acordo com esses autores, né, eles vão falar que é um modo de interação ou de comunicação entre indivíduos, é uma expressão de divergências de opinião, interesses ou crenças.
Os conflitos são próprios das relações humanas e do convívio social. Então, isso faz parte. Conflito, desde que mundo é mundo, existiu, vai sempre existir e faz parte. Agora, o que é interessante no conflito é a gente pensar que podem existir conflitos construtivos e conflitos destrutivos, né? E eles vão surgir devido ao encontro das diferenças entre as pessoas, de acordo com as suas distintas opiniões, desejos, necessidades e tudo mais. E o conflito por si só, uma questão que é para a gente pensar, ele não é algo bom, algo ruim, né, algo mal, nem positivo, nem negativo. O que vai ser a chave do conflito é o modo de lidar com os conflitos, né, que vai poder se tornar, como eu falei, construtivo ou destrutivo. Né? Pois o cerne da questão é a estratégia de resolução do conflito. Então, como que a gente vai resolver esse conflito? É através da violência, da briga, brigando mais ainda para um ficar quieto e o outro se sentir o vencedor e o outro perdedor, ou não? Então, através do diálogo, pode ser uma estratégia para a gente resolver essas diferenças, né? E acabar, então, trazendo uma clareza, enfim. Oi, Ana, pode falar. Esses dias eu estava tentando escrever um textinho, assim, justamente sobre isso, de que uma relação saudável não é sinônimo de ausência de conflito. E eu pensei uma coisa, e depois eu fiquei refletindo se seria certo falar isso. Assim, até agora eu não cheguei na conclusão. E aí eu quero te perguntar o que é que você acha. Porque eu estava pensando que se uma relação, principalmente uma relação longa, assim, já que já tem algum tempo, que não apresenta nenhum conflito, me leva a pensar que é uma relação que é um sistema frágil, assim, que não suportaria um conflito, assim. Então, sei lá, um casal que mesmo quando eles discordam, não trazem isso, assim, não tem espaço para o conflito, assim. Eu fiquei pensando nisso, que relações sem conflito são relações que são frágeis porque não aguentaria, só não tem o conflito porque ela não suportaria aquele conflito. Você acha que faz sentido isso? Então, eu acho que eu acho que é uma questão bem importante, assim, e eu fiquei lembrando até do apego evitativo, se a gente fizesse um contraponto, né, já que o curso é sobre o apego, né, e fiquei pensando sobre, né. Claro que, assim, eu entendo e faz sentido no sentido que tu falasse, né, que o conflito, a pessoa não iria conseguir, no caso, assim, vivenciar, né? Porque isso poderia até, por exemplo, acabar com aquela relação. Isso traria um problema que talvez eu não iria suportar, não teria essa estratégia de lidar com isso, e isso poderia acabar gerando como se fosse a dissolução, né? Daquele conflito. Então, assim, ó, o que a gente pode pensar que faz sentido, sim, só que o que é importante é a gente sempre nunca cair nos extremos, né, de, tipo assim, generalizar. Então, assim, um casal que não tem conflitos, então é um casal também frágil, problemático. Eu acho que é algo para a gente pensar, até porque será que não teve conflito mesmo? Porque às vezes a gente acha que o conflito também é sempre algo muito mais agressivo, de muita rivalidade, de muita intensidade emocional. E às vezes pode ser um conflito que para alguns casais isso pode parecer bobo. Por exemplo, discutir sobre a alimentação. Eu quero comer isso, eu não gosto daquilo. Mas às vezes os níveis de intensidade dessas pessoas de terem um conflito são totalmente diferentes. Então tem pessoas que vão dizer que nem reconhecem aquilo como conflito. A gente discorda, mas isso não se torna um problema para nós, né? Então acredito que conflito faz parte, é quase que impossível não ter um conflito, né? A não ser que realmente é uma relação muito passiva, muito inerte. E aí, nesse caso, faz sentido essa questão que tu falas, né? Como se fosse uma fuga, a pessoa ela não quer entrar em conflito com alguém, é como se ela não se posicionasse, porque o conflito, ele é travado no momento que existe um posicionamento. Então, eu me posicionei dessa forma, e o outro se posicionou da outra. Agora, uma relação que sempre um se posiciona e o outro cede, uma relação sempre submissa, é algo realmente que a gente tem que pensar, porque muitas vezes, sim, pode ser uma relação muito fragilizada, uma relação disfuncional.
e aí concordo contigo, tá? Mas é importante quando a gente trabalha com esses estigmas, né, com esses padrões, entender o que é conflito, porque talvez conflito para mim é uma coisa e para o outro é outra. Talvez discutir sobre alimentação não é um conflito, tá, mas talvez seja, mas tem pessoas que não consideram isso, mas é uma discordância, não necessariamente que gere um problema, né, um problema na relação, né? E aí, deixa eu ver o que a Tereza colocou no chat. Lembrei do Ney cantando, É por Baixo do Pano. Essa música eu não conheço, Tereza. Fala um pouco mais o que tu pensou sobre isso, quando tu lembrou da música, o que tu associou com a ideia do conflito e com o tema. Então, em relação a essa questão que a Ana Clara trouxe, né, que eu achei bem interessante, eu tenho uma concepção e uma vivência, assim, acho muito difícil uma relação amorosa que atravessa décadas sem conflito. Né? Sim, com certeza. Eu acho que tem conflitos e, às vezes, esses conflitos revelam crises profundas e necessidades de recontratação, muitas vezes caminham para ruptura e outras para novos acordos, né? Uhum. Então, eu entendo que ela trouxe uma questão de que as pessoas podem viver numa certa superficialidade. E daí que eu lembrei do Ney Matogrosso cantando. É por debaixo do pano que ninguém, nanã, é por debaixo do pano. Uhum. E eu pensei nas relações de poder, né? Assim, você tem casais que estabelecem relações com papéis muito marcados, né? Homem, mulher, provedor, como antigamente, né? Como antigamente Sim. Era a norma e hoje ainda acho que é hegemônico, né? Você mesma falou isso outro dia. Então você tem relações de poder instituídas no casamento e você tem pessoas completamente submissas, né? O uso da autoridade, etc. Então as questões podem não ser explicitadas, né? Aí eu não estou falando da dessa diferença do dia a dia que a gente vai resolvendo, os conflitos, né? Sim. Que é muito difícil, né? Assim, se organizar a vida. As pessoas são distintas, são únicas, são singulares. Então, quando você tem um encontro de pessoas singulares, a gente sempre tem as diferenças, e algumas diferenças, elas vão ter que ser lidadas, né? Exato. A gente vai ter que ir construindo um comum, né? Entre as pessoas para poder tocar a vida, a gestão da casa, da relação com os filhos, a educação, a relação com as grandes famílias, enfim, né? Então, acho que é uma reflexão interessante essa que a Ana Clara trouxe, e é merecedora, Ana Clara, de você aprofundar essa discussão, né, dos padrões relacionais, onde as questões não são explicitadas, né? E aí acho que tem N variáveis, né? Sim, exatamente. Eu já até acrescentei uns parênteses aqui no textinho que eu estava escrevendo sobre isso. Acho que depois dessa aula eu vou conseguir acrescentar mais coisas a ele, assim. Eu acho que é bem pertinente isso que vocês trazem, né? Que é um pouco do que eu também concordei, né? Que é muito essa questão que é praticamente impossível, né? A gente vivenciar relações sem, em algum momento, principalmente relações íntimas, relações de maior profundidade. Porque relações superficiais, né? Muitas vezes que tu pouco tem contato com a pessoa, ou tem uma frequência baixa, mas quando a gente fala de relação amorosa, de conjugalidade, a gente está falando de um nível que se espera, um nível que realmente expõe a vulnerabilidade das pessoas, né? Porque é esse acordar, né? Levantar com uma pessoa do lado e dormir com ela, entre várias situações que acabam nos remetendo muitos desafios de compartilhar essa vida em comum. Então, é muito difícil, talvez, né? Não emergirem esses conflitos. Então, realmente, uma relação amorosa que desfrute de um nível de intimidade é muito possível, né? E muito esperado que atravesse conflitos, né? E esclarecer que conflitos são esses, o que é conflito para cada casal, né?
E aí, falando sobre isso, esse autor ele vai trazer o seguinte, sobre a importância de alguns passos assim que ele trabalha, que eu acho bem interessante na terapia de famílias, o terapeuta pode refletir isso, que seria o seguinte: o primeiro, você identifica o sentimento diante do que observamos e o que nos fez sentir, o que nos causou. Aí eu trouxe um exemplo, né? Então, primeiro é sempre assim, o que eu senti, né? Isso para a resolução de um conflito, né? Um exemplo, vamos dizer assim, Júlia se sente irritada e frustrada quando seu marido não presta atenção em algum assunto que ela esteja ali contando. Então, digamos que ela chegou em casa, ela quer contar algo do dia dela, ele está lá fazendo outra coisa, assistindo TV, ou enfim, jogando um jogo, não sei. E ele não presta muita atenção. E aí aquilo gera muita irritação, muita frustração. E aí ela vai dizer, né, o que ela sente. Então, a primeira coisa, Julia, quando tu tá diante disso que tu me falas, o que tu sentes? Entrar em contato com o sentimento. E aí, ok, o sentimento é de raiva, de frustração, né? Ok, então esse é o sentimento. E aí, qual que é a necessidade? Então, o segundo passo é identificar a necessidade para avaliar quais não foram atendidas com o comportamento do outro. Então, assim, Júlia, nessa situação, qual que foi a tua necessidade? O que tu esperavas? Aí o exemplo é, Júlia reflete que sua necessidade é de ser ouvida. Poxa, eu queria que ele me escutasse, eu queria contar, queria que ele prestasse atenção. Então essa é a tua necessidade, né? Pois para ela o diálogo atento é uma forma de se sentir amada. Então para ela é como se fosse aquela linguagem do amor, né? Que é essa do tempo de qualidade, é quanto que o outro então consegue se manter atento àquela necessidade, que para ela passa pelo ouvir. E por último, então ela já identificou o sentimento que causa nela aquele comportamento do outro, ela identificou a necessidade, e por último, então, esse autor vai falar para realizar o pedido. O que é esse pedido, né? O pedido que deva ser feito de maneira clara e que não pareça exigência, porque às vezes o grande questão que muitos casais trazem, em exemplos comuns, tá? Da relação afetiva, é que às vezes quando um pede algo, o outro entende como uma exigência, como se está cobrando algo. Então, a ideia é de como fazer esse pedido. E aí o exemplo 3 poderia ser, Júlia. Júlia pode falar ao marido: eu tenho necessidade de dividir com você os meus sentimentos sobre isso, né? Eu gostaria muito, poxa, que tu escutasse o que eu tenho para te dizer. E depois eu também gostaria que tu me contasse que você me contasse o que eu disse, por exemplo. O que você achou do que eu falei? Tudo bem? Né? Então, assim, é fazer um pedido para a pessoa. Primeiro, você identifica o que você sente, você identifica a sua necessidade, e aí você pede. Eu tenho algo muito importante para te falar. Eu me sinto feliz, eu gosto quando você me escuta. Né? E eu queria te contar algo e gostaria de saber o que você achou disso. Parece que às vezes assim tem pacientes que dizem, mas parece tão robótico, tão mecânico, mas em alguns momentos isso é importante, até se tornar às vezes um padrão para a pessoa mudar aquilo, porque às vezes a relação, o padrão, ele é sempre disfuncional, ele é sempre tão baseado, né, às vezes de uma desconsideração, que isso se tornou natural, né? Às vezes o outro não é talvez por maldade, mas é por algo que para ele não faz sentido, ele já é um jeito dele lidar. Só que aí a ideia da terapia é de estranhar esse jeito e propor estratégias diferentes. Então, essa poderia ser uma. E isso tudo que eu falei para vocês passa pela metacomunicação. É o quanto eu entro em contato com aquilo que eu sinto e o quanto eu consigo me responsabilizar pelo que eu sinto, falar como é para mim, né, e dizer isso ao outro. Tá? Então, é bem legal a ideia desse livro, ele vai trabalhar muito em cima da metacomunicação. E aí, uma reflexão sobre a resolução de conflito também. Vamos pensar que esse pedido é negado, né? Às vezes a pessoa, não, mas agora eu não estou afim, ou, não, lá vem tu de novo com esse papo, sei lá. E aí, como trabalhar esses nãos, né? Como trabalhar esses nãos da vida, né? Então, de modo assertivo. Então, acho que isso é uma questão interessante. Até lembrei, a Teresa falou de uma música e eu lembrei de outra bem antiga também, que fala assim, ó, a arte de sorrir
como é que é? Quando o mundo diz não, uma coisa assim que é bem bonita, que fala exatamente que essa arte que temos existencial da gente provocar uma reflexão assertiva de sorrir mesmo quando a vida nos diz não. E esse sorrir não é uma má aceitação, mas uma reflexão sobre, né? O que esse não está querendo me comunicar. Então, o problema nunca é o não, e sim o que comunicamos a nós mesmos quando o outro diz não. Olha que interessante isso. O problema não é o não, é o que eu entendo daquele não que aquela pessoa me diz. E às vezes o que eu entendo desse não é, o que você tem para dizer não é importante. Ou às vezes a pessoa vai entender, você não é importante para mim, isso que você tem a dizer não tem nada a ver. Ou é porque, você é um tolo mesmo, você não fala nada com nada, é uma desqualificação. Então, o que eu escuto quando o outro me traz uma crítica? Ou quando o outro me diz um não? E se aquilo que entendemos do outro for uma rejeição, pode se tornar um problema, né? Porque a rejeição dói. Então, acho que essa é uma chave interessante. Então, às vezes é difícil porque essa rejeição, aquilo que o outro me disse não, eu me senti rejeitado pelo outro. E aí, trabalhar com a rejeição é algo que é importante, a gente entrar em contato com essa dor e refletir o que essa dor está nos comunicando. E aí, se a gente for amplificar isso, o que pode estar por trás dos nãos são as bagagens dos outros e não suas. Essa é uma chave terapêutica fantástica, quando a pessoa chega num nível assim de elaboração. Dela entender que, primeiro, ela não precisa agradar todo mundo, isso é impossível, né? E também qual é a necessidade de agradar todo mundo, de ser esse centro das atenções, de ser aquela pessoa de destaque, né? Então, isso é um ponto para reflexão. E o outro é que aquilo do outro não é teu, né? Só que, às vezes, por que tem críticas e críticas, e tem algumas que nos doem, que nos machucam, e outras que a gente recebe e não está nem aí. Então, isso tudo é material clínico para a gente refletir. Mas, às vezes, pode ser o medo do pedido, que para a pessoa pode soar como uma exigência. Então, às vezes, a pessoa está querendo dizer um não para outra, não é porque aquilo é difícil, porque ela não, enfim, não está afim, mas é porque ela acha que aquilo é uma cobrança. E aí, quando isso parece uma cobrança, ela vai dizer não só para, sabe, parece que de birra, assim, só para ela se afirmar, para mostrar justamente essa relação de poder. Não, quem manda aqui sou eu, não vai ser do jeito dela, eu estou me afirmando, né? Então, assim, isso pode ser mas podem ter vários motivos para a pessoa dizer um não. E, em geral, às vezes esse não pode soar como uma ameaça. Por isso que a pessoa se defende. Mas, então, na terapia a gente vai refletir isso. Qual que é a função do não? Qual é o sentimento do não? O que esse não comunica para a gente, para o outro? Tá? Isso dá pano para manga, a gente ia a noite toda falando sobre isso. Mas é algo que, principalmente terapia de casal, é algo muito presente, porque os conflitos, em geral, eles são muito pontuais, né? Nem sempre é algo tão complexo, de muito sofrimento, mas não questões do dia a dia, de discordâncias, né? E aí, né, é comum que algumas pessoas fujam das DRs, que é discutir a relação. Se a gente for pensar numa questão de gênero, tá? Pelo menos mais tradicional, é muito comum que homens detestem fazer DR. Lá vem ela querer discutir relação. Ai, que saco ter que falar, por que eu tenho que falar, né? E isso tem uma questão de cultura, tem uma questão de cultura familiar, tem uma questão do padrão de apego, que tem pessoas que têm, uma pessoa que tem um padrão de apego evitativo vai fugir direto de uma DR, não vai querer saber, porque às vezes ela acha que discutindo a relação, ela vai ser, digamos, a errada, ela vai ter que se ver naquela relação, ela vai ter que se responsabilizar e ela não quer não, né? Então ela prefere, ela abandona primeiro do que abandonada. Então isso tem muito a ver também, óbvio, com padrão de apego inseguro, por exemplo, o evitativo, mas, né, os outros também, desorganizado, ansioso, tá? Então, o Rosenberg vai dizer assim, quando as pessoas acham que estamos tentando discutir, pensam que precisamos vencer. É difícil convencê-las do contrário, porque quem tem mentalidade julgadora
não faz ideia do que podemos expressar sentimentos e vontades sem que ninguém esteja errado. Então, olha que interessante, né? Às vezes é uma questão assim, ó, e em terapia de casal, isso não tem um que está certo, outro que está errado. Tem aquilo que faz funcionar ou não funcionar a relação. Então, os dois estão certos e os dois estão errados em algum momento. Então, é justamente desconstruir com o casal que não tem um vencedor e um perdedor. Não é isso, mas é trabalhar essa relação entre eles, né? Essas responsabilidades para ambos os cônjuges. Então, por outro lado, os conflitos, quando enfrentados de modo assertivo, podem fortalecer os nossos relacionamentos, aumentar nossa autoestima, treinar nossa empatia e desenvolver o autoconhecimento. Então, o conflito, ele cumpre também uma função positiva, quando ele é vivenciado de um modo assertivo, né, de um modo maduro. Então, ele cumpre com uma função bem importante também, né, de crescimento. Eu trouxe para vocês aqui alguns estilos. Esse é o material do programa Viver a 2, que é da professora Adriana Wagner, que eu falei já para vocês na aula passada, né? E aí, esse aqui era uma das aulas de grupo que ela vai falar exatamente sobre tudo isso que a gente falou hoje, de conflito. E aí ela traz alguns estilos de resolução de conflito. Ela vai falar da negociação, né, que é buscada muito por esse acordo entre os cônjuges, então eles tentam encarar o conflito, se responsabilizar, isso eu não gosto, isso eu também não gosto, como que a gente pode resolver isso? Vamos propor um acordo, vamos negociar, vamos tentar melhorar? Então, isso é ótimo quando acontece. Em geral, isso é no processo terapêutico mais adiante, a ideia é essa, que essa negociação aconteça, né? Mas, em geral, muitos casais não é o primeiro estilo de resolução de problemas. Isso aí, às vezes, é um dos últimos, né? Mas é o mais assertivo. O outro é a evitação, afastamento, é o que a gente falou antes. Não quero falar sobre. Então, eu vou me evitar. Aí fica com a tromba do tamanho de um bonde, cada um às vezes vai brigar, vai dormir um brigado com o outro, tem pessoas que passam dias assim emburradas, e aí às vezes é aquele passivo-agressivo. Eu não falo, eu não discuto. Só que isso o não falar nesse sentido, às vezes é tão agressivo também quanto falar. Então, a pessoa, ela evita, né? Ela se afasta. O ataque também, esse é o mais comum. Então, um começa falando de uma coisa, o outro de outra. Daqui a pouco, essa discussão vai para o nível relacional, e aí começam as desqualificações, esses ataques verbais, que podem acabar entrando no nível de violência, e violência física também. E a outra é a submissão, que é tão prejudicial também, que eu acho que a gente falou um pouco disso antes, nos exemplos que vocês trouxeram. Então, geralmente, é aquela ideia, eu vou ficar quieta, porque não adianta falar. O outro sempre tem razão, então eu vou me calar, eu vou ficar na minha, vou acabar me submetendo para não dar mais conflito, ou para que ele não se estresse, ou ela não se estresse mais, e isso não vire uma bola de neve e algo pior aconteça, então eu me submeto. E aí vão se tornando relações muito manipulativas, de muita violência, né, que vai cerceando esse posicionamento de um dos cônjuges, né, isso é muito devastador, né, inclusive fator de risco para transtornos mentais também. E uma dica, né, que seria uma técnica que a gente pode usar na terapia de casal, habilidades de comunicação. Então, ao invés de eu dizer, olha, fulano, tu tem que fazer isso, isso e aquilo, no lugar disso, às vezes eu pergunto para o casal, tá? Ao invés de você dizer isso que você acabou de dizer, como que você acha que você poderia falar isso de uma forma mais assertiva, mais respeitosa? E aí a pessoa vai trazer algo. Ou ela pode dizer assim, no lugar disso, dizer... eu sinto que, né, ao invés de tu tem isso, é o que eu falei antes, a metacomunicação, olha, eu sinto isso e isso. Ao invés de tu deverias, eu gostaria. Então, não é, tá vendo? Não é uma exigência, é tênue, mas para quem escuta faz diferença, eu estou respeitando o outro, né? Ao invés de dizer, tu sempre isso, isso e aquilo, né? Talvez, então, quem sabe nós fizéssemos isso. Então, porque daí eu estou sendo respeitoso, né? Eu estou abrindo espaço para o outro, eu não estou sendo impositivo. Ao invés de dizer, tu nunca isso. Então, vejam, essas palavras, né? Sempre, nunca, né? Essas palavras generalistas, elas são muito problemáticas, porque, em geral,
elas não são verdadeiras, né? Porque quando a gente generaliza algo é muito complicado. Então, a ideia é de amplificar isso, tá? E aí, essa aqui é o passo 2, que seria... Passo 2 não, é uma outra técnica. Que aí seria passos para negociação de um conflito. Então, primeiro tu pode colocar para o casal, passo 1. Vamos, então, dizer assim para o casal, tá, vocês me falaram sobre isso. Qual é o nome do problema que vocês estão enfrentando? Podem dar um nome, deixar eles fazerem a tarefa juntos, na terapia, dão um nome. O passo 2, digamos que o problema deles seja... sei lá, briga, né? Nosso problema é briga, é desacordo, enfim. Aí o passo 2 é, cada cônjuge deve propor soluções para o problema e depois dialogar e formular uma solução adequada para os dois. Então, digamos assim, a solução da Maria, né, a solução da Maria, bota ali, né, para o problema da briga ela vai dar uma solução. A solução, né, do João para o problema da briga é Y. Tá, e qual que é a solução do casal? Então, um deu uma solução, outro deu outra. E eles juntos, entre eles, o que que eles podem pensar juntos? E aí eles vão desenvolver essa solução juntos. Passo 3. A partir da solução definida pelo casal, decidir o que cada um vai fazer para colocá-la em prática e propor as consequências que serão aplicadas se uma das partes não cumprir o acordado. Essas consequências devem ser proporcionais e lógicas, né, com a situação que está tratando. Então, não adianta pensar em uma coisa assim muito, muito rígida ou muito ilógica que não vai dar certo. Então, por exemplo, se eu, Maria, poderia fazer tal coisa, né, que é a solução do casal, se eu não fizer, o que eu acho que seria justo que me acontecesse? Como que nem que a gente faz com criança, sabe? Se a criança não fizer tal tarefa, o que vai acontecer com ela? No casal também, né? Se eu não fizer, o que isso vai acontecer? E aí trabalhem os dois para pensarem sobre isso. Se torna até lúdico, tá? Em geral eles dão risada, eles pensam, mas é algo realmente para trazer a responsabilização, né? Então todo ato vai gerar uma consequência. Então uma ação gera uma reação e trabalhar essa dinâmica do casal. E a partir dos dois sendo protagonistas, não só um dizendo algo e o outro obedecendo, sendo né, se submetendo, mas eles vão construir juntos essa relação. E aí, gente, eu trago para vocês uma metáfora muito legal, não sei se vocês conhecem, tá? Que se chama Tênis ou Frescobol, do Rubem Alves. E eu acho ela muito bonita. Se vocês já ouviram, né, vão ouvir de novo, mas a gente vai pensar de uma outra forma. Diz assim, o tênis é um jogo feroz. O seu objetivo é derrotar o adversário. E a sua derrota se revela no seu erro. O outro foi incapaz de devolver a bola. Joga-se tênis para fazer o outro errar. O bom jogador é aquele que tem a exata noção do ponto fraco do seu adversário. E é justamente para aí que ele vai dirigir a sua cortada. Palavra muito sugestiva, que indica o seu objetivo sádico, que é o de cortar, interromper e derrotar. O prazer do tênis se encontra, portanto, justamente no momento em que o jogo não pode mais continuar, porque o adversário foi colocado fora de jogo. Termina sempre com a alegria de um e a tristeza de outro. No frescobol. O frescobol se parece muito com o tênis. 2 jogadores, 2 raquetes e uma bola. Só que para o jogo ser bom, é preciso que nenhum dos dois perca. Se a bola veio meio torta, a gente sabe que não foi de propósito. Faz o maior esforço do mundo para devolvê-la gostosa no lugar certo, para que o outro possa pegá-la. Não existe adversário, porque não há ninguém a ser derrotado. Aqui, ou os dois ganham, ou ninguém ganha. E ninguém fica feliz quando o outro erra, pois o que se deseja é que ninguém erre. A bola, o que significa bola? São as nossas fantasias, irrealidades, sonhos sob a forma de palavras. Conversar é ficar batendo sonho para lá, sonho para cá. Mas há casais que jogam com os sonhos como se jogassem tênis. Ficam à espera do momento certo para a cortada. Tênis é assim, recebe-se o sonho do outro para destruí-lo, arrebentá-lo como bolha de sabão. O que se busca é ter razão. E o que se ganha é o distanciamento. Aqui, quem ganha sempre perde.
Já no frescobol é diferente. O sonho do outro é um brinquedo que deve ser preservado, pois se sabe que se é sonho, é coisa delicada, é coisa do coração. O bom ouvinte é aquele que, ao falar, abre espaço para que as bolhas de sabão do outro voem livres. Bola vai, bola vem, cresce o amor. Ninguém ganha para que os dois ganhem. E se deseja, então, que o outro viva sempre, eternamente, para que o jogo nunca tenha fim. Queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, sobre essa metáfora, né? Então, assim, quais sentimentos que despertaram em vocês? O que vocês pensaram, né, sobre essa reflexão? Eu fiquei pensando que ele usou o exemplo do tênis, do frescobol, mas que o que ele descreveu do tênis serviria para todas as competições, então esportes e jogos em geral, que é uma competição, um ganha e o outro perde. E o frescobol se encaixaria em todos também os jogos que são jogados em conjunto, né? Então, eu gostei muito, assim, eu acho que é uma boa metáfora para usar dentro da clínica, né? Que traz essa clareza de que o casal, eles não podem estar competindo, senão justamente esse slide aí. Se eles estiverem competindo, quem ganha sempre vai estar perdendo. De qualquer forma, eles sempre vão estar perdendo. Assim, que é muito melhor jogar junto do que competir. Sim, faz bastante sentido. Não sei se a Tereza tem alguma coisa, né, que pensou, que gostaria de compartilhar. É uma metáfora bem interessante mesmo, né? Que competição e cooperação, né? Cooperação. Agora, no dia a dia, é muito frequente, né? A gente se perder nessas disputas de razão, né? Nas discussões, você disputar mesmo, disputa de verdades, né? Muitas vezes o significado das situações é tão diferente para um e para outro, né? Que você acaba entrando nessas discussões e competindo, né? Assim, a tal da cortada, acho que é tão interessante. Acho que é muito frequente em qualquer tipo de relação. Exatamente. E aí, acho que o que é bem interessante é o pós-partida, digamos, né? Assim, como é que a gente cria espaços para refletir sobre o vivido, né? E poder reformular, ressignificar e construir esse comum, né? O que acontece? Sim. Eu estou falando tanto da experiência dos casais que eu conheço, como da minha relação. Eu estou numa relação há 42 anos. Então, embora a gente seja, enquanto um casal, bastante cooperativo, assim, se você pensar em termos do que tem em comum, de visão de mundo, das grandes coisas da vida, né? Mas nesse varejo do cotidiano, né, a gente se perde muito. Então, de repente, está ali disputando uma verdade, uma versão dos fatos, né? Sim. Epa! Aí é hora de parar e olhar para isso. É bem interessante. Acho que a tua fala é uma fala bem reflexiva, né? E traz também, né, essa questão do cotidiano também, né? Porque a gente olha isso, é muito bonito, é poético, né? Eu gosto muito de Rubem Alves. Mas se a gente trouxer, né, um pouco isso para o cotidiano, é isso. Em algumas situações a gente vai se deparar jogando frescobol, em outras a gente vai se deparar jogando tênis. E eu acho que essa oscilação, em alguns contextos, em algumas fases, por exemplo, da relação e da família, vai se tornar mais prevalente um modo de jogo, digamos assim, né? E em outras outro.
Então, tem coisas que, nossa, que parece que aflora uma irritação e outras não, porque são questões nossas também, né? Que vão acabar influenciando muito também nessa troca, né? Nessa interação. E o interessante, eu acho que dessa metáfora, que eu gosto de utilizar ela na clínica, eu acho que ela é bem pertinente, mas é de entender justamente isso, né? Essas fases. O problema é quando fica algo crônico. Então, aquela relação amorosa, ela se cronifica. Ela fica só jogar tênis. Há muito tempo, as pessoas só parece que elas aprenderam a fazer isso e não fazem outra coisa. Né? Ou, enfim, então, assim, é trabalhar um pouco essas posições que se ocupam na relação, a partir dos ganhos, das perdas, né? E do objetivo também, porque é algo que, assim, vai trazer uma satisfação e uma insatisfação para os dois, porque, em geral, quando alguém não está satisfeito, isso transborda para a relação, né? Então, quando algo é bom para um, é bom para o outro, e o vice-versa acontece, né? Então, é algo bem interessante, assim, para a gente refletir, né? Sobre o padrão relacional, né? Então, até queria colocar para vocês, né? Se a gente pensar, então, nessa reflexão no sentido da clínica, a gente pode trabalhar, no caso, com os casais isso, né? Os sentimentos despertados pelo texto. Então, sempre isso aqui é legal, porque às vezes, pessoal, tem pessoas que nos procuram, né? Na terapia, seja individual, seja de casal, de família, que a sensação que dá é que elas estão tão presas no intelecto, na parte mais, assim, ó, racional, do que na parte emocional, da emoção, né? Daquilo que desperta, do sentimento. Então, às vezes, quando o sistema terapêutico está muito paralisado, eu proponho para eles o seguinte, às vezes eu digo assim, tá, agora vamos fazer assim, gente, eu gostaria que vocês, sobre tudo isso que vocês falaram, qual é o sentimento que vem para vocês? Ou até se é individual, qual é o sentimento que te vem quando tu falas sobre isso? Porque é importante que a pessoa, sabe, ela consiga alcançar esse nível de reflexão, para sair daquela rigidez que às vezes ela se encontra. E essa rigidez, às vezes, cumpre um papel muito de defesa, de não entrar em contato, e aí é difícil mesmo, né? Se a pessoa acaba não se despindo de algumas peças dessa armadura, como trabalhar então, né? Como se dá essa possibilidade de manejo clínico? Então, uma das questões, quando o sistema está muito paralisado, é acessar a via dos sentimentos ou sensação. Perguntar para a pessoa qual sensação que te traz quando tu escutas, quando tu falas sobre isso. Qual sensação até no teu corpo que te vem. E aí trabalhar sobre essa sensação, externalizar essa sensação, tá? São possibilidades. E aí fazer perguntas, né, do tipo, qual dos dois tipos de casamento predomina? Porque às vezes a gente vai oscilar, tudo bem, mas o que mais predomina na relação de vocês? É jogar tênis, é jogar frescobol, é jogar um outro jogo, não sei, que vocês acham que fazem sentido? Conversem sobre isso, né? Bom, a comunicação bem-sucedida do casal, então, uma das questões que a gente trabalha. Aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, gente, porque ainda tem mais conteúdo. E no final, tá, do curso, quando faltar ali uns minutinhos, eu gostaria de passar para vocês um link e peço que vocês sejam, né, assim, bem, né, se puderem, bem sinceras, enfim, e que puderem responder. Não são muitas questões para avaliar o curso. Isso é importante para a gente, tá, da Viver enquanto um feedback. Aí vou deixar o link para vocês no final, tá? E, bom, gente, sobre a comunicação bem-sucedida do casal, para que ela seja, é solicitar feedback. Então, isso é algo bem interessante que a gente trabalha de uma forma até psicoeducativa na relação de casal. Por exemplo, como que é isso para você? Isso que eu te falo, como que você escuta isso? Né? Qual sentimento, qual sensação te vem quando eu te falo sobre isso? Ou às vezes eu digo isso para o meu paciente, eu falei algo, vou dizer, olha, fulano, vou te falar, enquanto eu te escutava, me veio uma reflexão sobre tal coisa. Faz sentido para você? Eu pensei nessa metáfora, nessa história, e aí eu conto a história, e às vezes eu digo, faz sentido? Em que situação tu já percebeu isso ou não? Então, isso é solicitar o feedback, né? E tem o feedback inverso, que é de voltar a fita. Então, seria mais ou menos isso, a pessoa me fala tal coisa, e aí eu vou checar aquela informação. E aí eu vou perguntar, tá, olha, o que eu entendi do que você me falou foi isso, isso, isso. É isso que você quis me dizer? Né? Então, isso é uma questão também que a gente trabalha, que é essa técnica de voltar a fita.
Então, eu já falei o 3, né? Falar como você se sente. 4, utilização de canais assertivos de comunicação. Então, assim, qual o melhor momento para discutir? Será que é pelo celular? Será que é olho no olho? Será que é, enfim, né? Num momento que os dois estejam tranquilos? Qual que é o melhor momento? Qual que é a melhor forma? Né? Às vezes tem gente que gosta até de escrever carta. Eu vou falar para vocês de um caso que eu achei muito legal, que eu ouvi, tá? Não foi nem que eu atendi, que eu escutei isso, que eu achei uma figura, né? Achei bem interessante. Diz que era assim, era um casal que eles diziam, olha, o que funciona com a gente é mandar, aí a mulher dizendo, é mandar um áudio, sabe? Agora pelo WhatsApp, porque o áudio, ele tem que ouvir, ele vai me ouvir em algum momento, nem que ele acelere, ele bota no 2.0, mas ele vai ouvir. Porque se eu tiver que falar pessoalmente, ele não me escuta. Eu não consigo falar, me interrompe, a gente já começa a brigar. Então, o áudio eu mando. E eu já digo assim, ó, quando puder escutar, me escute, gostaria, depois a gente fala sobre isso. E eu perguntei, tá? E eu perguntei para a pessoa que me contou, dava certo e tal? Não, dava muito certo, para esse casal deu certo. Aí a outra, né, que era um curso de casais, daí a outra falou o seguinte, olha, vou dizer, um casal, né, que eu conheço, que trabalhou, e assim, essa questão era assim, eles escolhiam um local público para quando eles tinham que fazer uma DR, discutir a relação por alguma coisa que não estava legal. Disse, nossa, um lugar público. Aí ela assim, eles iam para uma praça de alimentação do shopping ou para um restaurante mais que tivesse outras pessoas. Aí disse, por quê? Não, porque daí eles tinham que manter, né, manter a educação para nenhum deles começarem, né, a se distratar, né, a brigar um com o outro. Então, como tinha mais pessoas em volta, eles não alteravam o tom de voz. Então, eles encontraram uma estratégia de conseguir falar sem ofender um ao outro. Olha que interessante, achei muito legal. E aí, cada uma das terapeutas, né, que trabalhavam com esse tema iam trazendo, então, essas estratégias. Foi bem legal. Então, percepção do momento oportuno, linguagem direta, simples e clara, que é a ideia do pedido que a gente falou antes. Afinal, o que você quer dizer? Porque tem gente que enrola, fala mil coisas, não entende nada. Afinal, o que essa pessoa quer dizer? Perguntar para ela, olha, eu não entendi, o que você quis dizer? Né? Tem como esclarecer isso para mim? Então, é a clareza. Coincidência de referentes. Então, qual que é o contexto? Porque às vezes eu falo de algo, o outro entende outra coisa. Mas qual é o contexto? Qual que é a referência, o tema? Esse tema é comum para os dois? Para ter esse entendimento? E o treinamento da sensibilidade, que é a empatia, né? Então, assim, poxa, vou tentar me colocar no lugar do outro. Vou fazer um pedido, não vou fazer uma exigência, né? Então, acho que isso é bem interessante também, trazer esse treinamento de sensibilidade. Sobre a generalização, evitar generalizações, tem gente que diz assim, mas todo mundo é assim, ninguém gosta de mim. Tá, quando alguém diz isso na clínica, eu sempre pergunto, tá, ninguém gosta de mim, quem não gosta de você? Porque por trás desse, né, desse público aí que está muito no meio da multidão, muito aleatório, existe uma pessoa que você não é ouvida, que isso te traz uma tristeza. Então, quem, né? Nada dá certo, ou ele faz tudo errado. O que não dá certo? Né? Nada dá certo. Essa pessoa está falando de alguma situação específica frustrada. O que não dá certo? Aí talvez outra. Em nenhum lugar isso é diferente. Onde quer que eu vá, tá vendo? Isso sempre acontece. Onde que acontece que dá errado? Ele é sempre assim. Isso nunca muda, né? Quando que isso é assim, que não muda? E aí, quando a gente faz essas perguntas, eu estou refletindo com a pessoa para ela me trazer histórias. Então, não fica genérico, né? Não fica aquela ideia, assim, sabe, perdida no meio da multidão, mas traz uma identidade para a situação. Então, isso é trabalhar a clarificação e a qualificação dessas generalizações. A Ana aqui, eu fico muito irritada quando generalizo algo na minha terapia e minha terapeuta corta para mim. Acho que generalizar é uma forma de proteção. Perfeito, exatamente. Então, por isso que esses pontos também, tudo, nada, sempre, nunca, são formas de generalizar exatamente, de criar essas proteções. E aí tu vai desconstruindo
para acessar o conteúdo daquilo que trouxe essa angústia, esse problema, esse sintoma, né? Isso, gente, é um pouco do que Michael White, que é um terapeuta narrativo, vai falar, que se chama ausente, mas implícito. É um conceito muito legal, que eu acho que está no próximo slide aqui, ó, para trazer para vocês, tá? Já, não é ainda no próximo, mas eu já vou trazer. Então, é sempre pensar o que falar, o quanto falar, o quando falar, o como falar e o quando calar. Quando que eu devo calar também, muito importante. Só um pouquinho, gente, eu vou passar só esse slide aqui para frente, antes do exercício, que eu só quero achar a técnica do Michael White, já que eu estava falando sobre isso, depois a gente volta, que é o enfoque narrativo. Então, é o seguinte, tá? O enfoque narrativo, quando eu falei ali, né, do ausente mais implícito. Então, o que é o ausente mais implícito? É uma questão que eu dou valor para algo que não está ausente, mas que eu sinto falta. Vou dar um exemplo. Que nem naqueles exemplos ali antes, né, que foram dados. Vamos usar outro. Ela não me ama, né? Então, para a pessoa dizer isso, ela não me ama, é porque em algum momento essa pessoa já teve alguma experiência sobre o amor, de ser amado. Porque se ele reclama de algo que não está acontecendo, em alguma coisa, em algum momento isso aconteceu. E hoje sente-se falta disso, né? E aí, então, assim, aquela história, como eu coloquei ali, ninguém sente falta daquilo que nunca teve. Então, ausente, mas implícito, tá? Ausente na fala da pessoa, mas tá implícito, tá? É o que ela traz de uma forma subentendida. E aí eu posso fazer algumas perguntas, por exemplo, quais histórias sobre o amor vocês já viveram na relação de vocês? Você sente falta de ser amado por ela? Ou por ele? De que forma? Quando que o amor virou as costas para vocês? Isso aqui é legal, gente, porque tu tá externalizando, que é justamente isso, tu tá dando uma identidade para o problema. E aí tu tá dizendo que o problema é o problema, e você é você. Você não é o problema. E aí a gente conversa com o problema. Vamos conversar com a briga. E isso eu faço muito com a criança. Quando a dona briga está presente, né? A dona Raiva. A dona Raiva apareceu essa semana, não apareceu e tal, né? E às vezes não só para algo ruim, né? Algo negativo, algo positivo também. E daí, quando que o amor virou as costas para vocês? É algo metafórico. E isso traz as pessoas, leva as pessoas a trazerem histórias, né? Quando o amor está presente, como que você se sente? Porque ele diz lá no início, ela não me ama. Tá, e quando amava, mas como que você se sentia? Entende? Então, é trazer essas histórias, essas conversações. Então, voltando no início ali do tópico, né? É garantir um espaço terapêutico, colaborativo e reflexivo, no qual os cônjuges se sintam à vontade para abrir as bagagens que trouxeram para o casamento, bem como externalizar seu pensamento e auxiliá-los a estabelecer uma comunicação produtiva. É isso, é falar, né, e dar nome às coisas, né? É externalizar o problema, é o que eu acabei de falar, né? O problema tem uma identidade e ele não é a pessoa. E é o que acontece muito na terapia, que as pessoas trazem muitas histórias, que são os relatos dominantes ou histórias saturadas, que é a queixa, só fala daquilo. Mas, além daquilo, existem as histórias subordinadas, é aquelas que estão lá no estoque. O bom terapeuta é o terapeuta que vai buscar essas histórias no estoque. Ele vai provocar por meio de perguntas, metáforas e reflexões, o acesso para que essa pessoa traga essas outras histórias. E às vezes tu vai perguntar assim, tá, tu me falas que isso nunca vai mudar, vai ser sempre assim, por exemplo. Aí o terapeuta pode perguntar, quais histórias na tua vida te convencem de que vai ser sempre assim? Porque para você ter uma crença sobre algo, isso foi construído, né? Isso teve uma história sobre isso, né? Da onde que vem isso? Essa crença, esse relato, vem de algum lugar, e aí tu vai acessar aquela história para desconstruir, para talvez pensar, poxa, mas pode ser diferente, não é porque foi que vai ser sempre igual. Então, enfim, gente, isso é uma forma mais contemporânea da terapia de famílias, tá? Que é a abordagem narrativa. Eu vou passar para vocês agora, eu sei que a gente já está indo para o final do nosso curso, mas algo só bem legal, eu vou dar 10 minutos para vocês, eu sei que é rápido, se não der tempo para pensar nos dois tópicos, não tem problema, é mais para a gente refletir juntas, tá, aqui. Eu vou dar um caso que eu passei no grupo no WhatsApp, talvez vocês já tenham lido ou não, de um caso que eu atendi, mas, né, eu troquei os nomes, óbvio,
por uma questão ética, e a ideia é que vocês reflitam, após esse caso, sobre as possibilidades de atuação que vocês fariam enquanto terapeutas de casal, o que vocês iriam propor, então, para o manejo clínico daquela situação, tá bom? O que vocês pensaram? Eu pensei em várias coisas. Uhum. Até escrevi aqui para não me perder. A primeira coisa que eu pensei é que eu buscaria alinhar os conceitos que cada um tem do que é o casamento, as expectativas para esse casamento, inclusive uma intervenção que eu fiz recentemente com o casal que eu estou atendendo, que eu pedi como tarefa de casa, porque não deu tempo da gente fazer na sessão. Eu pedi que eles escrevessem, podia ser no celular ou no papel, mas que literalmente escrevessem o que para eles pode ter um relacionamento, o que eles gostariam que tivesse, o que não pode ter. Enfim, descrevessem, fizessem uma lista do que para eles significa uma relação. Não a relação deles, mas o que eles identificam e esperam de uma relação. Assim. A gente ainda não teve oportunidade de conversar sobre essa tarefa, mas eu acho que a primeira coisa, talvez uma das primeiras coisas que eu faria seria isso, para ver se esses conceitos deles são alinhados, assim, né? Porque eu acho que tem que começar por aí, assim. Sim, ótimo. Boa intervenção, bem legal, assim, bem coerente. Depois eu vou trazer algumas reflexões, né, sobre, mas queria também, né, não sei se a Tereza também pudesse contribuir para a gente conversar, né? Então, eu acho que o caso, eu senti falta de uma série de informações, claro. Por exemplo, eu não entendi bem o que a Luana faz da vida. Ela trabalha à tarde e à noite, mas não sei qual é a dela. E eu acho que isso pode ter uma importância muito grande por conta de compreender a dinâmica desse cotidiano dela. Porque ele, eu entendi, ele é mestre de obras, então ele seguramente ele convive com uma galera que trabalha com ele. Né? E ela, eu não sei. Então, eu senti essa lacuna, eu exploraria um pouco mais esse modo de vida, partindo de um reconhecimento da brecha que existe para o trabalho terapêutico, porque, embora ela traga a questão de estou decidida, não tem nada a ver, a vida sexual está acabada, não tem tesão, não dá certo, é o divórcio, mas ela está ali. Quer dizer, quando começa, né, o relato dizendo que o Rogério impôs, eu fiquei pensando nessa palavra, impõe a esposa como uma alternativa. Quer dizer, impõe em que medida, né? Porque pode ser que eles tenham uma relação de autoridade muito marcada, e aí impôs mesmo, né, com ameaça, se a gente separar, vou danar a tua vida, mas pode ser um impôs aí colocado de uma forma que seja mais na linha da sugestão, de, olha, vamos tentar mais uma vez, né? Enfim, tem uma brecha. Tem uma brecha porque, apesar de todo o discurso dela, ela está ali, né? Então, eu acho que explorar essa brecha, né, no sentido de vamos compreender um pouco melhor a dinâmica de vocês, né? Como é que vocês organizam esse casamento? E tem uma questão que é o ciclo vital que eles estão entrando, né? Quer dizer, o filho acabou de sair de casa, né? Exatamente. Então, eles trazem uma série de problemas aparentemente crônicos, mas tem um fator de agudização que é o ninho vazio, né? Então, eu acho que isso não é banal, é uma coisa muito importante que vai ter que ser explorada, né? Como é que era essa relação com esse filho, que papel ele ocupava, e, enfim. Eu iria, que estratégia eu adotaria? Eu tive dificuldade de pensar assim, que estratégia inicial para mim seria completar um pouco melhor a compreensão dessa dinâmica do casal. Depois, eu acho que tem uma série de ferramentas, entre aspas, que a gente usa,
que podem nos ajudar, né, a compreender melhor as expectativas de um e outro, desde o genograma, né, de que família de origem eles vêm, que expectativas que se colocam nessa relação. Quando se cita, por exemplo, a questão da dor, né, no ato sexual, né, o que ela fez com isso, o que ele faz com isso, agora sabendo. O casal pode, nesse momento da vida, construir estratégias que não construiu antes, né? Claro. Então, eu fiquei pensando nisso, desde o enfrentamento da dor, que existe uma coisa que chama lubrificante, e às vezes é desconhecimento, né? Como nesse momento que dá para reorganizar a vida, quais são os novos projetos, né? Claro. A gente vai apostar no quê nessa nossa fase agora? Então, eu iria por aí, explorando a história. Ótimo. Bem pertinente, né? Isso que tu trouxeste, que a Ana colocou também, até anotei o que vocês foram falando. Eu vou interromper aqui e vou colocar aqui os slides, né, para a gente pensar juntas aqui sobre esse caso, né? E uma das questões que eu coloco aqui que eu acho que vocês trouxeram na fala de vocês, eu sumarizei um pouco, mas muito a partir dessa fala, e acho que indo ao encontro, né, pegando esse gancho aí que a Tereza falou, de explorar a dinâmica, eu acho que uma boa ideia, né, estratégia, embora não tenha um certo e um errado, no sentido assim, o que fazer primeiro, né? Isso vai muito a partir do olhar epistemológico também de cada terapeuta de família, porque eu posso ter uma terapia de família mais baseada no modelo estrutural, né? Pensar muito lá no Minuchin, de demarcação de fronteiras, subsistemas e tudo mais, ou eu posso ir pelo modelo comunicacional, né? Trabalhar bem esses pressupostos que a gente trabalhou hoje, dos axiomas, eu posso me focar um pouco mais nas narrativas, que foi essa intervenção final que eu trouxe para vocês. Então, tem muitas possibilidades. Claro que é importante a gente ter um norte teórico, sempre uma epistemologia por trás que me traz essa segurança de atuação. Mas eu entendo, né, também, assim, dos casos que eu tenho atendido, de trabalhar muito essa história, né? Acho que começar pela história, pela dinâmica, como que essa dinâmica se expressa a partir de uma história desse casal. Acho que a Ana falou também, né, de entender, né, ela falou dos conceitos e expectativas, e acho de conhecer também quem é esse casal, né? Então, o genograma, sim, é uma ferramenta excelente de trabalhar o genograma daí do casal, trabalhar esses segredos familiares, tabus, valores, essas bagagens que são trazidas, que podem ou não estar interferindo também nesses conflitos, né? E aí trabalhar a história da família de origem do casal, que daí seriam esses padrões transgeracionais. E aí, em cima disso, perceber o que é, né, um padrão que eu vou levar, que eu vou chamar de continuidade ou de descontinuidade, que hoje eu faço tudo de diferente em relação a tal aspecto daquilo que eu recebi dos meus pais, enfim, né? E como trabalha, né? Como que esse casal lida com essa transgeracionalidade, como que esse casal lida também com a família de origem deles, né? Existe muito essa intrusividade, esse emaranhamento ou não, como que esse casal ele demarca essas fronteiras entre si, na família, né? E aí, nesse caso que vocês trouxeram, e respondendo também a Tereza, né, quanto à lacuna, que realmente eu coloquei um breve estudo de caso, né, mas realmente uma informação importante, o trabalho dela é professora universitária, tá? Que eu atendi. Então, né, era bem assim, algo assim totalmente diferente da realidade dele. Então, tinha várias questões relacionadas a isso também, né, em termos de significado, dele se sentir muitas vezes inferior, né, ao trabalho dele, né, a partir do trabalho da esposa, que tinha um reconhecimento social que ele considerava muito mais importante que o dele, enfim, várias questões assim que também vieram à tona, né. E aí, assim, eu acho que o que mais que vocês comentaram, né? Daí eu vou seguir aqui os meus tópicos e vou linkando com os de vocês, tá? Eu coloquei histórias relacionadas à queixa na perspectiva de ambos os cônjuges. Então, assim, da onde que vem esse problema? Porque às vezes pode ser o problema para a Luana, mas pode não ser o problema para ele, que até esqueci o nome que eu dei lá para ele, mas enfim, pode não ser o mesmo problema, sei lá, para o João. Então, é importante esclarecer isso, né? O problema para quem?
Para quem isso é um problema? É um problema da relação? Como que cada um se posiciona em relação a esse problema? Qual que é a história desse problema? Então, isso é importante, né? Ter essa clareza. E aí isso vai ao encontro do que a Ana fala, né? Alinhar, né? Eu acho que eu gostei, né, desse verbo, que é a ideia do alinhamento, ou seja, esse esclarecimento, né? Alinhar o que é de um e o que é do outro. E tá ali, ó, expectativas e interesses de cada um na relação que a Ana trouxe. O que cada um espera desse relacionamento? O que esperou, talvez, e não deu certo, se frustrou? E hoje, pensando no momento presente e futuro. E aí, relacionando isso que vocês trazem, né? Um dos pontos que eu também coloquei foi o ciclo vital do casal ou da família, importantíssimo. Eu não posso fazer uma análise desconexa, eu tenho que pensar o contexto, eu tenho que pensar da onde, né, que esse casal está falando, a partir de que momento na trajetória de vida deles. Então, é bem importante a gente trabalhar assim, né? Esse momento familiar, esse momento do desenvolvimento da família. Se é um ninho vazio, é uma fase que o casal está se voltando para si. E aí, qual que era a função que às vezes os filhos, né, ou o filho ocupava? E aí saiu daquele espaço, e agora? O que vai sobrar? O que fica da relação? Para além da parentalidade, o que fica na relação conjugal, né? Aí eu coloquei também reconhecimento mútuo de admiração e validação, ou seja, né, como que se estabelece, como que eles se sentem reconhecidos na relação, como que eles se sentem admirados, validados, qual que é a linguagem afetiva de cada um nessa relação, como que eles se sentem seguros expressando amor e recebendo amor. As questões da comunicação que a gente trabalhou, né? Questões da sexualidade, aí a Teresa até falou ali do lubrificante, e exato, porque as práticas sexuais, a relação sexual, ela é um dos pilares, né, da relação também conjugal. E como que está sendo vivenciada essa sexualidade? Como que é para cada um a vivência sexual? Às vezes as pessoas, e muitas das vezes, vão ter diferentes olhares sobre o sexo, sobre os padrões daquilo que aprendeu de certo e errado, do que gosta, do que não gosta. Como também falar para o outro sobre, né, sobre a sexualidade num sentido responsável, no sentido maduro, e trabalhar, às vezes, esses tabus, esses medos, essa vergonha. Então, isso é um assunto, assim, bem importante, né? De trabalhar, que às vezes vai envolver também uma prática interdisciplinar, né? Então, às vezes, não vai ficar só no terapeuta, no psicólogo, às vezes é interessante o encaminhamento, né, de realmente buscar um olhar médico sobre isso, né? O que está acontecendo nesse caso da dor, né? O que está, sei lá, é um vaginismo, isso que ela tem, como tratar do ponto de vista também médico. Então, acho que é interessante esse olhar interdisciplinar, né? Não ficar só de um lado, mas essa integração entre as áreas também é importante. Questões de coparentalidade, ou seja, como que esse casal, enquanto pai e mãe, eles vão ajustar essa divisão de tarefas parentais, que a coparentalidade é isso, essa divisão de tarefas parentais. Então, assim, eu faço isso, eu cuido mais, sei lá, do cuidado da criança, da higiene, da alimentação, talvez o outro vai fazer mais a questão, né, das brincadeiras, da disciplina. Como que eles dividem essas tarefas? Eles se ajudam enquanto pais, né? Eles se validam enquanto pais, e trabalhar questões, né, da coparentalidade também, porque isso influencia muito a conjugalidade, né? É bem legal trabalhar, olhar, né, ter esse olhar ampliado. O ciclo vital a gente falou, e os acordos e técnicas na resolução de conflitos. Então, tem muitas ferramentas. Claro que a principal, eu creio que sim, são o enfoque dialógico, de trabalhar essas trocas por meio do diálogo. Mas, às vezes, as técnicas são muito importantes. Elas destravam aquele sistema paralisado. E aí tem várias técnicas que a gente pode utilizar. Hoje eu passei umas ali, né? Até de escrita, né, de relato, no nível do relato, de como trabalhar em cima de um determinado problema. Tem técnicas que são mais simbólicas, mais vivenciais. Tem alguns livros aqui que eu vou depois colocar no grupo, mas muitos vocês já devem conhecer, tá? Mas são bem legais. Esse aqui, ó, 123 técnicas de psicoterapia relacional sistêmica, bem conhecido, da Solange Rossetti, e eu acho que ele é legal porque a gente pode amplificar essas técnicas, né? Não no sentido assim tão mecânico, né, tão imposto, mas o que vai vir a partir da técnica? Acho que é no sentido ampliado, né? Quais narrativas que virão a partir das técnicas? Aqui tem várias.
Tem esse livro aqui que eu comprei faz pouco, gente. Ele só um capítulo ainda, não deu, porque ele é bem novo que eu comprei, mas parece ser ótimo e ele é bem atual, tá? É o Casal Diante do Espelho. Bem legal, que daí vai falar e a reconstrução do vínculo do amor. Então, são vários capítulos bem legais que vão trabalhar questões da conjugalidade, né, relacionadas a exemplos clínicos, o manejo do terapeuta. Então, assim, eu gostei bastante quando eu li na descrição dele, vou só mostrar um para vocês. Desde assim, ó, o nascimento de um filho enfermo e seu impacto na conjugalidade, os pais no tratamento de crianças com deficiência, o olhar da neurobiologia e a inclusão da sexualidade, sobre recursos na terapia de casal, enfim, assim, são vários capítulos bem legais, discussões de gênero, discussões de padrões transgeracionais, um livro ótimo, tá? E bem novo também. Esse aqui é o Terapeuta de Família e de Casal, da Solange Rossetti, também vai falar das técnicas, mas ele vai falar mais no sentido teórico. Então, assim, competências teóricas e pessoais do terapeuta. Então, nós, enquanto terapeuta de famílias, assim, pensar na gente também, desenvolvendo essa nossa profissão, essa nossa atuação, e aí relacionando as nossas competências pessoais como um recurso também terapêutico, né? Então, é bem legal, esse livro ele é bem didático. Esse aqui é o Viver a Dois, eu acho que eu já mostrei para vocês esse, tá? Então, eu dou várias aulas, eu estou sempre em um monte de lugar, então eu não sei se eu estou repetindo, daí vocês podem me dizer se eu estou repetindo. É o Viver a Dois, ele é bem fininho. Esse livro aqui é o livro da professora Adriana Wagner, da Clarice Mosman e da Denise Fal, que são autoras de referência na área da conjugalidade, são da Federal do Rio Grande do Sul, a professora Adriana Wagner, né? Ela é excelente. Eu botei ela lá no grupo, acho que eu botei até uma entrevista que ela deu, né? Falei dela já. E esse é o livro que traz a base do programa psicoeducativo para casais. E esse que eu acho que eu já falei para vocês, ou se não falei, estou falando de novo, enfim, que é a escolha do cônjuge. É bem bacana esse livro aqui, tá? Que daí é um entendimento sistêmico e psicodinâmico, que vai falar muito dessa, né, das questões que envolvem, então, né, o que está por trás da decisão de eu estar com alguém. E aí ele fala sobre vários pontos. E por último eu trouxe esse, O Casal em Crise, que é um livro bem clássico, que de autores muito clássicos também da sistêmica, que é o Maurício Andolfi, o Cláudio Ângelo e a Carmine Sacco, que são muito joia. Aqui vai falar também sobre desde a questão da escolha, os fatores de atração que a gente sente um no outro, sobre as questões do conflito também, o casal que se encontra numa crise conjugal, como trabalhar isso.